Olá, graça e paz, amadas. Estamos indo para mais uma semana aqui no nosso devocional com o tema Mulheres Reconstruídas, baseadas no livro da pastora Moana Débora. E o tema dessa semana é Reconhecendo as Ruínas Internas. Bom, no livro, a pastora ela relata a história da mãe dela, que teve um lar totalmente desestruturado. A mãe dela cresceu com pais que não davam amor, carinho, tanto que o próprio avô dela matou a avó dela. Então, assim, a mãe dela cresceu num lar totalmente conturbado, bagunçado, cheio de ruínas, cheia de feridas. Só que ela reconheceu essa ruína que estava dentro dela, ela reconheceu essa ferida que havia se formado dentro dela. E o que ela fez? Ela decidiu curar essas feridas e não reproduzir essa dor na família que Deus daria para ela. E foi o que ela fez. Ela conseguiu tratar essa ferida, se curar, se reconstruir, fazendo o quê? Reconhecendo que ela precisava ser curada. E ela conseguiu ser uma boa mãe. E através dessa palavra, do que ela falou, e através desse tema, o Senhor colocou uma palavra no meu coração que se encontra lá em Mateus, no capítulo 14, e no versículo 13 e 14, que diz assim: Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou seus doentes. Bom, essa palavra que Deus colocou no meu coração fala sobre quando João Batista havia morrido. E ao saber disso, Jesus ficou com o seu coração entristecido, imagino eu que como homem, com o seu coração quebrado, porque Jesus amava João Batista. Ele havia conhecido João Batista no ventre, eles se conheceram no ventre de suas mães, quando Maria se encontrou com Isabel. Então eu tenho certeza que quando Jesus ouviu essa notícia, o seu coração se feriu, ele se angustiou, ele ficou ferido. E o que ele decide fazer? Ao invés de prosseguir, Jesus ele decide parar. Jesus, ao ouvir isso, ao saber disso, é o que a palavra de Deus nos diz, ele se retirou num barco em particular, ele se afastou, ele parou tudo o que ele estava fazendo e se retirou para o quê? Para ele poder ser curado. Às vezes nós temos a tendência de querer continuar caminhando, sendo que nós estamos feridas. A gente quer continuar fazendo tudo que a gente faz, tudo que é de costume a gente fazer, sendo que o nosso coração está machucado, sendo que nós estamos em ruínas. Mas o Senhor quer nos despertar nesse dia hoje a reconhecer quando estivermos em ruínas. Não tem como a gente prosseguir dessa forma se o próprio Jesus reconheceu. E o que ele fez quando ele reconhece que ele estava ferido, que não dava para ele curar, sendo que o coração dele estava machucado, quando ele reconhece isso, ele se retira. O próprio Jesus faz isso. Então com a gente não pode, não deve ser diferente. Às vezes é necessário a gente se retirar, a gente se afastar. Não é parar, não é desistir, é se retirar para ser curada. O Senhor ele quer nos curar, ele quer restaurar as nossas ruínas, ele quer tirar tudo aquilo que nos impede de prosseguir. E olha o que o versículo 14 fala: quando Jesus saiu do barco, ou seja, quando ele já saiu dali curado, porque imagino eu, a Bíblia não fala, mas imagino eu que ele deva ter tido um diálogo com Deus no barco. Imagino eu que Deus mesmo curou ele ali, porque ele buscou essa cura, porque ele não queria continuar com o seu coração triste, com o seu coração quebrado. E quando Jesus saiu do barco e viu uma tão grande multidão, ele teve compaixão e curou os seus doentes. Jesus, logo que ele saiu do barco, ele curou. Só é capaz de curar alguém quem já está curado.
Não adianta a gente querer prosseguir sangrando, porque a gente não vai conseguir derramar cura sobre as pessoas. A gente vai acabar ferindo ainda mais as outras pessoas, deixando marcas em outras pessoas, porque nós não estamos totalmente curadas. E o Senhor quer nos despertar hoje. Ei, filha, se for necessário, se afaste. Se for necessário, pause o que você está fazendo para que você possa ser curada. E eu quero ler para você um trecho do livro que fala sobre isso. Reconheça onde está a sua ruína e pare para reconstruí-la. O que o Senhor quer de nós hoje é que nós venhamos reconhecer que nós precisamos de cura. Nós precisamos reconhecer que o nosso coração, que a nossa alma, que o nosso espírito, que a nossa mente, muitas das vezes está em ruínas e precisa ser restaurada, reconstruída, curada. A gente tem que reconhecer que há feridas em nós que precisam ser cicatrizadas. Eu reconheço isso. Eu tenho reconhecido isso muito nos últimos dias, que há em mim ainda feridas do meu passado que necessitam ser cicatrizadas, ou seja, existem ruínas dentro de mim que precisam ser reconstruídas, restauradas por Deus. Então, o que o Senhor quer nos despertar hoje é isso. E o que Jesus faz? Alguns versículos à frente, você vai ver sobre a primeira multiplicação de pães. Jesus, ele alimenta uma multidão. Agora eu digo para você, Jesus, ele sabia muito bem que se ele prosseguisse da forma que ele estava, talvez ele não conseguiria curar aquela multidão. E talvez ele não iria conseguir alimentar aquela multidão. Nessa reconstrução que Deus quer fazer com a minha vida e com a sua vida, Ele vai nos dar alimento. Nós vamos nos alimentar dele, da palavra dele, para quê? Para que nós possamos ter a capacidade, assim como Jesus, de alimentar uma grande multidão. As pessoas ficaram apavoradas. E aí, mestre, os discípulos falaram: mestre, tem uma grande multidão e nós não temos como dar de comer para eles. Só que Jesus sabia: ei, eu tenho alimento, eu sei quem me curou, eu tenho alimento. Então eu tenho certeza que através dessa reconstrução que eu e você estamos vivendo, que é através de hoje, dessa semana, que nós vamos reconhecer que nós precisamos dessa reconstrução, que nós precisamos dessa cura. E talvez vai ser necessário que eu e você pause um pouco, pare um pouco, se afaste um pouco daquilo que nós estamos fazendo. Mas é através disso que nós vamos ser como Jesus, nós vamos ter alimento, nós vamos poder olhar para uma grande multidão. Ei, eu sou curado, então eu posso ajudar vocês a serem curados também. Ei, eu tenho alimento. Durante a minha reconstrução, durante o meu processo de cura, eu recebi alimento e eu vou compartilhar com vocês. É isso que Jesus quer de nós, queridas. Deus, ele não quer que a gente dê a ele obras, somente obra, mas ele quer que a gente venha primeiramente ser curadas e ser reconstruídas por ele. Então, que você possa receber essa palavra no seu coração e reconhecer as suas ruínas internas. Que você possa reconhecer quando você realmente precisar se afastar, quando você realmente precisar dar uma pausa naquilo que você está fazendo, para que você possa ser curada e para que você possa continuar a viver o propósito que Deus tem para a sua vida. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que no final de todo esse processo que eu e você estamos vivendo, que a gente possa dizer com todas as letras: eu sou uma mulher reconstruída. Amém? Deus te abençoe.